Estamos aprendendo Apocalipse em nossa EBD. Apocalipse é nada mais do que nada menos do que revelação. Muito obrigado, irmão Nofre. Revelação, algo que vai ser revelado ainda. A Bíblia, ela é repleta de profecias, desde Gênesis até Apocalipse, mas o livro de Apocalipse contém muitas revelações e o mais interessante, que não foram reveladas. Se você já fez uma decisão na sua vida, se arrependendo do seu pecado, dos seus pecados, e crendo que Jesus é o Senhor, então entenda que você já está fazendo parte do que nós vamos ler aqui, mesmo não estando ainda lá, porque todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, ou seja, mesmo que morra, viverá eternamente com o Senhor. Aqui Apocalipse, agora nós estamos no capítulo 14, e ali então está acontecendo a grande tribulação na terra, mas João, o apóstolo, ele foi arrebatado em espírito para o céu, e ele está então observando, vendo e registrando, escrevendo o que ele está vendo, tanto na glória como também na terra. Mas lembra que essa visão é lá nas regiões celestiais, ele foi arrebatado. Bom, lembrando que o primeiro capítulo desse livro já revela que será bem-aventurado, será feliz aquele que lê, e aquele que vive as Escrituras aqui em Apocalipse. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela foi escrita para salvar almas e também para falar sobre aqueles que estarão com ele na glória e também, infelizmente, daqueles que estarão longe dele da glória. Capítulo 14, uma visão então de João, lá no céu. Ali então inicia com o Cordeiro e os remidos de Deus. Lembra que os 7 anos da grande tribulação, aqui no capítulo 14, já chegou na metade da grande tribulação. Pastor, o que é a grande tribulação? Bom, a grande tribulação é um período em que Deus vai tratar com todos os ímpios e principalmente com Israel, ali naqueles 7 anos. Para iniciar a grande tribulação, o que tem que acontecer antes? O arrebatamento do quê? O arrebatamento da igreja, não é? Então, Cristo, ele vai arrebatar primeiro a sua igreja, e isso vai ser num piscar de olhos. E quando vai ser isso? Quando vai ser o arrebatamento? Pode falar alto. Iminente, não é? Não tem data, nada marcado, somente o Deus Pai sabe. E esse dia pode acontecer a qualquer momento. Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje é a pontinha do que vai acontecer pior. Eu tenho uma notícia não tão boa: as coisas não vão melhorar para a terra, vão piorar. Esta é a verdade. Os 7 anos de grande tribulação é um período horrível, que não se compara com o que estamos vivendo nos dias de hoje. Mas, para aqueles que são salvos, estaremos com o Senhor antes de iniciar a grande tribulação, amém? Estaremos com o Senhor. Por isso que eu falei, se estaremos com o Senhor, aqui no capítulo 14, já é como se estivéssemos lá. Estamos com João, observando tudo isso que está acontecendo. Entende o que eu estou falando? Agora, então, vamos acompanhar o que ele está enxergando. Capítulo 14, o Cordeiro e os remidos, é um tempo então que parece que Deus dá uma trégua para a terra. Ele derramou já a sua ira ali desde o início da grande tribulação até a metade da grande tribulação, com a abertura dos selos, com o toque das trombetas. Cada vez que o selo era aberto, era algo terrível acontecendo na terra. Cada vez que um anjo tocava a trombeta, era um período terrível na terra. Lembra que no metade da grande tribulação, já morreu ali em torno de quase a metade da população da terra. Nós estamos ali no número mais ou menos de 7 bilhões de seres humanos. Tirando os salvos,
Imagine a metade sendo morta no meio da grande tribulação, desde o início até o meio da grande tribulação. Muito horrível. Nós já passamos tudo isso. Agora aqui a visão de João é algo bonito, porque começa então a visão com 144 mil judeus que foram levantados na grande tribulação para pregar o evangelho. Eles morreram, foram mártires, porque o anticristo perseguiu eles e matou eles, e agora eles estão na glória aqui no capítulo 14, e eles vão fazer um especial, né? Eles vão cantar um hino especial, que ninguém canta, somente eles, ninguém sabe a letra. Não é bonito quando a gente vê um coral da igreja bem cantado, né? Bem preparado, entoando as suas divisões de vozes, né? Tenor, baixo, contralto, soprano, aquela harmonia acontecendo. Imagine lá no céu, né, nas regiões celestiais, nós ouvindo 144 mil judeus que foram mortos, estão entoando um hino de louvor ao nosso Deus. Me arrepia só de pensar. E ali fala que vai ter arpistas tocando as harpas, anjos voando, dando glória a Deus, e nós vamos estar olhando aquela beleza, contemplando aquele canto. Só que com isso, começa a aparecer 3 anjos, e cada um começa a anunciar, infelizmente, agora, um anuncia algo muito bom, ele começa a proclamar o evangelho, pregar o evangelho na terra para aqueles que restaram ali. Olha as misericórdias de Deus novamente. Pastor, quando que Cristo volta? A palavra de Deus fala que quando pregar o evangelho, até o final para todos, aí eles vão retornar. Irmãos, há um grande erro. Isso é para a grande tribulação. Mateus capítulo 24 é um capítulo escatológico. E ali está explicando que quando pregarem, então chegará o fim. Na grande tribulação. E é aqui. Depois, no final da metade da grande tribulação, homens pregaram o evangelho, muitos cristãos, que não é a igreja, né, que aceitaram a Cristo ali, pregaram o evangelho, só que muitos continuam rebeldes, receberam a marca da besta, né, na testa, na fronte e também na mão, e estão ali então perseguindo os restantes que creem em Cristo, e Deus então dá mais uma chance, só que é incrível, Ele permite então um anjo para pregar o evangelho para eles. Lembra que em Hebreus, né, fala que os anjos anelam fazer o que Deus deixou para nós. Quem é para pregar o evangelho hoje? Nós, não é? Seria fácil talvez aparecer um anjo aí, igual aquele da visão de Isaías, com 6 asas, não é? Descendo na terra e falando: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Todo mundo, uau! Infelizmente o mundo é igual Tomé, tem que ver para crer. Mas Deus, Ele escolheu nós, os seres humanos, os salvos, para pregar as boas novas. Só que naquele momento, Deus permite esse anjo pregar o evangelho. E ele começa a pregar o evangelho, mas incrível, irmãos, como naqueles dias muitos ainda vão negar a Cristo. Só que depois disso, veio um segundo anjo anunciando, dizendo que a videira está madura. Que é a videira? As pessoas na terra, que está pronto então para ceifar, para colher. Aquela vai ser a colheita final. Lembra em Mateus capítulo 13, fala da parábola do joio e do trigo, não é? A parábola do joio e do trigo, ali explica que alguém saiu e semeou no campo a erva daninha, e aí a erva daninha, que é o joio, cresceu junto com o trigo. Ali está sendo explicado por Jesus Cristo que Satanás espalhou o mal no mundo. Quando foi isso? Lá no jardim do Éden ainda, com Adão e Eva, não é? Ele enganou o casal entrou para um mundo caído e todos nós passamos a pecar. Só que Jesus disse: não, deixe para o tempo certo, quando tiver maduro, nós vamos lá e nós vamos colher.
Eu já expliquei para os irmãos a diferença do joio e do trigo. Muitas vezes há joio ainda dentro da igreja. Ele é igual ao trigo aos nossos olhos. Somente Deus sabe a diferença, se a pessoa se converteu ou não. Mas no mundo agrícola, o joio, a diferença do trigo é que ele tem a semente na raiz. O trigo tem a semente em cima. Quando o trigo amadurece, aquelas sementes pesam e aí o trigo cai. O joio fica de pé. Naquela época, como não tinha os maquinários, as pessoas passavam tirando o que primeiro? O joio, porque estava em pé. Fazia os feixes e jogava no fogo depois, porque era o joio. Isso nos traz uma lição. Quem é trigo, dobra-se para Deus, não é? Porque nós temos Deus como Salvador e Senhor. O joio, na realidade, parece com o trigo, mas não se dobra para o Senhor. Apesar que haverá aquele dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém, glória a Ele por isso. Aqui, então, é esse momento. Esse anjo, desculpa irmãos, é a minha idade, 15 anos, então a voz começa a mudar. Então, aqui é aquele momento da ceifa. Esse segundo anjo vem dizendo que vai então passar a foice. Deus vai passar a ceifa e vai recolher todos os joios e vai lançar no lago de fogo, ou melhor, no inferno e depois no lago de fogo, tá bom? Então, aqui está falando isso. Chegamos agora no capítulo 14, versículo 9 e 10, é onde eu parei semana passada. Só dei um panorama aí para vocês entenderem melhor onde estamos. Então, versículos 9 e 10 de capítulo 14, diz assim, olha, 9, e seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui esse versículo está dizendo em outras palavras, olha, vocês que não aceitaram a Deus, não creram que Jesus é o Senhor, Deus então vai derramar a ira dele final, vai ser colhido. E ali quando ele fala não misturado, não tem como misturar o santo com o profano, lembra? É como água e óleo, não se mistura. Então não tem como dizer que eles são santos. Por mais que eles foram enganados pelo anticristo, pelo falso profeta aqui, lembrando que o falso profeta é porque haverá uma só religião naqueles dias que vão então enganar muitos. E o anticristo aqui, no meio da grande tribulação, quem incorporou nele? Quem entrou nele? Satanás. Lembra? Satanás, ele é expulso das regiões celestiais. Hoje, Satanás ainda entra na presença de Deus. Ele foi expulso do cargo dele, gente. Mas ele ainda entra na presença de Deus. Por quê? Porque ele é o nosso acusador. Ele vai de dia e noite nos acusar. Só que aqui no meio da grande tribulação, há uma guerra entre os arcanjos de Deus e Satanás, e expulsam ele de vez da região celestial. Ele vem e entra no corpo do anticristo. E é ali que piora a situação na terra. Porque lembra, o Espírito Santo foi retirado com quem? Com a igreja, não é? Olha a situação, agora o mal está governando ali, tomando conta. E aí então eles fazem uma estátua e Satanás dá vida para aquela estátua. Ela fala, ela dá ordem. Quem não se ajoelhar perante aquela estátua, morre. Aquela estátua lembra um rei no passado, não é? Nabuco, não é? Que queria também que todo mundo adorasse a ele. E aí Deus transforma ele em uma fera, né? Na época dele. Ele se arrepende com o tempo. Mas aqui então, Deus vai... Esse anjo está anunciando que a ira de Deus vai ser derramado por completo agora.
Versículo 10. Olha, então deixa eu só falar um pouquinho mais dessa explicação do 9 e 10, mas versículo 10 diz assim: também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado com o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Olha, o terceiro anjo alerta as pessoas da terra quanto a não crerem nas mentiras de Satanás e de seu falso profeta, e não receberem a marca da besta. O juízo, então, seguirá aqueles que receberem essa marca, e vão ser tormentados de dia e de noite. Lembra que existe o inferno e existe o lago de fogo e enxofre. Não são as mesmas coisas. O inferno está no centro do nosso planeta Terra. A própria ciência explica que o núcleo do nosso sistema é feito do quê? De fogo. Os vulcões é para a Terra não explodir, é para respirar, não é? Então sai fogo por lá, aqueles que estão ativos. Todo aquele que não aceita Cristo, desde de Caim até hoje, são lançados nesse lugar que se chama inferno. E eles são atormentados de dia e de noite. E lá há choro e ranger de dentes. É algo real. Lucas, capítulo 16, 15, fala algo sobre isso, do rico e do pobre, não é? E ali cita nomes, é algo real. E ele fala até de pessoas, manda alguém lá então na terra para pregar para os meus 5 irmãos para não virem nesse lugar. Olha o clamor pelo evangelho lá no inferno. Só que o lago de fogo é fora, e um dia, então, lá no final do milênio, Deus vai tirar o inferno, vai colocar diante do trono branco, vão ser julgados, já foram julgados, só vai receber a sentença, o bater do martelo, e vão ser lançados no lago de fogo, tá? Então aqui ainda, quem morre está indo para o inferno, no final do milênio vai ser lançado no lago de fogo. Capítulo 10 e 11, versículos 10 e 11. 11 diz assim: e a fumaça do seu tormento sobe para todo o quê? O sempre. Irmãos, a gente tem que ter consciência disso, que esse tormento não vai cessar. Não é que Deus, depois de um tempo, vai ter piedade e misericórdia daqueles que estão no inferno. Não. Mas pastor, Deus não é amor? Ele é. Mas está certo, irmãos? Deus condenar eles para sempre? Está certo. A ira de Deus é algo bom, sabia? Porque nos afasta do pecado e faz nos olhar para Ele. E a ira de Deus é bom, sabe por quê? Porque isso dá a certeza que Deus é santo. Se Ele não fosse santo, Ele não ia ter ira. Ira, no caso de mandar alguém para o inferno, porque não negou a Ele. Porque a santidade não se mistura com o profano, de forma alguma. Então aqui, esse tormento será para sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Não precisamos, criar fantasias aqui, amenizar o problema, achando que é só por um tempo. Para sempre, de dia e de noite, de dia e de noite, aquela pessoa vai ficar sendo atormentada. Irmãos, como nós somos incrédulos. Olha o povo de Israel no deserto, vendo tudo o que viram. Agora imagine esse povo na grande tribulação, vendo a mão de Deus pesando, desde o primeiro dia, até ali, ainda não crerão. Ainda não crerão. É incrível. Então, olha, e não tem repouso de dia e nem de noite. Esses versículos claramente ensinam castigos eternos na próxima vida daquelas pessoas. O castigo dos perdidos continua para sempre, sempre. Suas almas sem descanso continuam a provar da ira de Deus para sempre. Versículos 12 e 13. Diz assim: aqui está a paciência dos santos,
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem em quem? No Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Então, olha, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Essa é uma das mais consoladoras promessas de Deus aos santos da tribulação. Está dizendo aqueles que ainda estão ali na grande tribulação, aceitaram a Cristo, estão sendo perseguidos, sofrendo por causa do anticristo. Tenha paciência, está chegando o fim. Tenha paciência. Como eu falei, amados irmãos, Mateus capítulo 24 é um capítulo escatológico. A gente tem que cuidar, tem igrejas por aí pegando Israel e colocando dentro de igreja, e a igreja colocando dentro de Israel. Isso se chama dispensação. A dispensação da lei já cessou. A dispensação de Israel ali já cessou. Estamos vivendo a dispensação da graça, que é a época da igreja. Mateus capítulo 24, Jesus está conversando com os discípulos, e eles perguntam: quando que vai acontecer tudo isso? Quando o Senhor vai voltar? E Jesus Cristo começa a discorrer sobre a grande tribulação. Quando chega no versículo 13 de Mateus 24, fala: e aquele que perseverar até o final será salvo. Muitos pregam heresias, dizendo que a salvação se perde, que você tem que perseverar. Ali está falando para esses santos do velho, da grande tribulação, que se eles perseverarem ali, eles vão entrar no milênio com seus próprios corpos, porque já está no final, ou se morrerem, vão estar na glória com o Senhor. Por isso que fala a paciência dos santos. Aqueles que morrem no Senhor estão felizes. É triste para nós perdermos pessoas por causa dessa virose, desse vírus? Irmãos, como eu tenho ouvido falar de pastores morrendo, e mulheres de pastores. Hoje mesmo eu passei para a Elisane, o pastor Wagner morreu, novo, a esposa está entubada. Uau! Mas onde o pastor Wagner está agora? Na glória. Amém? Onde está o pastor Aguinaldo, que morreu um tempo atrás? Na glória. Irmãos, eles estão bem, eles estão sorrindo e felizes. Fica a saudade, a tristeza, mas até o velório para os salvos é diferente. Não é? A gente chora, mas a gente tem aquela esperança que vai estar um dia com o Senhor. E aqueles que não têm? É triste, né? É triste. Que contraste entre o tormento físico e perseguição aqui na terra e o descanso no céu com o Senhor. Olha que diferença, não é? Em Joel tem uma profecia que ele fala que o arrebatamento, nós vamos ver então a glória aparecendo, aquele céu lindo, e nós vamos ver Cristo nos recebendo para passar pelo bema, e depois, que é o tribunal de Cristo, e depois o cordeiro, as bodas do cordeiro, nas regiões celestiais. Mas Joel fala lá, mas quando você olha para trás, é uma devastação que inicia com a grande tribulação, horrores na terra. Nós não estaremos aqui, estaremos lá contemplando tudo isso. Mas e aqueles que ficarem, irmãos? Como está difícil de hoje em dia a nossa igreja, eu falo por todas, ser realmente uma igreja Filadélfia que prega o evangelho. Estamos vivendo qual igreja hoje? Laodiceia, a última igreja, que é aquela igreja que está rica, que se acha, não é? Que não prega mais Cristo, prega sobre prosperidade, prega sobre saúde, prega sobre amor conjugal, mas não prega Cristo, não prega sobre Jesus sendo o Senhor Salvador. Essa é a Laodiceia de hoje. Igrejas estão ficando grandes, cheias aí. Imagine algumas igrejas aí pregando sobre óleo, curando, né, o Covid. Por que agora eles não lançam isso? Por que eles não fazem esses milagres? Laodiceia, estão deixando Cristo de fora, não estão pregando Cristo. E irmãos, como eu falo, olhe com os olhos da fé, essas cadeiras têm nome,
Tem nome essas cadeiras vazias. E elas precisam ser preenchidas com o nosso trabalho, com o nosso, respeitando o ID de Cristo. Vá, pregue, insta, corrige, dentro e fora de tempo, mas seja um bom evangelista. Amém? Prega. Irmãos, dá vontade de chorar quando eu paro para pensar nisso. As igrejas sérias, as tradicionais que querem pregar a palavra de Deus, Cristo, está ficando cada vez mais vazias. Mas onde que está o problema? É porque estão querendo o oba-oba ou porque nós não estamos evangelizando? Temos que fazer nossa parte. Saia, entregue folhetos. Gente, está na rua, está ao ar livre, não está tendo acumulação de pessoas. Você vai passar perto de uma pessoa, entrega para ela. Você com máscara, ela também. Ou ela, se não tiver, não tem importância, está protegido. Entrega para ela um folheto. Fale se precisar de Cristo para ela. Mas muitas pessoas, pode ser que amanhã estejam vivendo isso, porque eu e você não falamos de Cristo. Se Cristo voltar hoje, quando que vai iniciar a grande tribulação? Oi? Pode ser hoje ainda à tarde, se Cristo voltar agora. Pode ser amanhã, se Cristo voltar à noite. Ele fala que ele vai vir como ladrão, à noite. Entenda que não está dizendo que ele vai vir à noite, mas o ladrão, para roubar uma casa, procura ali pelas 3 horas da manhã, quando é o sono pesado, para tentar roubar. Ou seja, quando ninguém está preocupado com nada. Irmãos, é incrível como que as lanchonetes aqui nesse bairro ficam lotado de gente à noite. Como fica lotado, mas não querem vir na casa de Deus. Não querem. Olha, 14 a 19, fala então sobre o próximo anjo. 14, e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre as nuvens: lança a tua foice e cega, a hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e findima os cachos da terra, da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Versículo 19. E o anjo lançou a sua foice à terra e vintimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Preste atenção nisso. Até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Olha, já as suas uvas estão maduras. Esses versículos descrevem então uma cena de Jesus Cristo no céu, logo antes de descer na terra para a batalha do Armagedon, em seu glorioso aparecimento. Lembra então, chegando aqui no final da grande tribulação, o capítulos ainda para frente, irmãos, que nós vamos tratar semana que vem, 15 e 16, vai ser então a taça sendo derramada, as últimas iras de Deus sobre a terra. Mas ali no final da grande tribulação vai acontecer uma grande guerra. Armagedon é o lugar conhecido ali na cidade santa, em que o anticristo, com Satanás que vai estar nele, todos aqueles que seguem vão guerrear contra aqueles que restaram ali, que foram salvos. Só que junto com isso vem o reforço. Quem é o reforço? Jesus com quem? Com a igreja, não é? Lembra aqueles filmes que a gente assiste, aqueles filmes de guerra, e que o lado bom está perdendo, está ficando fraco, de repente vem o reforço, a gente se alegra, fica feliz, Imagine eles,
vem o reforço e começa a batalhar e começa a vencer a guerra. Uau! É nesse momento que vai acontecer, ali naquele lugar, né, no Armagedon, vai começar essa guerra e eles vão estar ganhando, até, né, achando que vão ganhar. De repente, vem Jesus Cristo, com a igreja, que somos nós, para essa batalha final. E Jesus Cristo passa a foice dele e acaba com todos aqueles, então, e manda para esse lugar de tormento eterno. Uau! Olha que batalha, né? Final enorme. Então, olha, essa ceifa de juízos das almas e nações que rejeitam a Cristo e se congregam contra ele em Armagedon, coincide com o juízo da 7ª taça de Apocalipse, que nós vamos ler ainda em outra aula, capítulo 16, versículo 17. Então, quando as uvas estão maduras, no final da grande tribulação, indica o tempo depois que cada alma viva ter feito sua decisão de adorar a Cristo ou adorar o anticristo. Vai ser feito então essa colheita. Capítulo 14, versículo 20. E saiu sangue do lagar. Esse versículo pode ser entendido apenas à luz do enorme exército que se erguerá contra Cristo na batalha de Armagedon. E tem várias referências do Antigo Testamento, né, dando veracidade a essa passagem. Isaías 63, de 1 a 4, Joel 3, 12, 13, Salmos, o capítulo inteiro, 105, Salmos, o capítulo inteiro, 106, e também o próprio Apocalipse 19 reforça isso. Quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Esse que é glorioso em sua vestidura, que marcha com grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Versículo 2, eu estou lendo Isaías 63, de 1 a 4, tá? Versículo 2, porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Versículo 4, lá de Isaías 63, fala isso. Ali é uma profecia falando Cristo aqui, vindo e pisando sobre essas pessoas. E chegou o grande dia de quem? Nosso! Lembra? Os santos sempre clamando ali na grande tribulação, os que foram aceitando a Cristo e morrendo: Senhor, quando será o dia que o Senhor vai fazer com que eles paguem o que fizeram por nós? A vingança pertence a quem, amados irmãos? A Deus, não pertence a nós. Lembra que a nossa luta não é contra a carne ou contra o espírito, é contra os espíritos malignos. Aqui, eles foram totalmente influenciados por Satanás. Por Satanás. Cristo então eliminará com a espada de sua boca esses milhões de rebeldes que formarão o maior conjunto de tropas já reunidas em um lugar. Pedras de granizo pesadas, 1 talento, cerca de 45 quilos cada uma, cairão do céu naquele momento. Fala lá em Apocalipse 16, 21. E com o sangue desse maciço exército, criarão então um rio de sangue que chegará no freio dos cavalos. Mas lembre-se que o lugar onde eles estão ali, provavelmente, se vão utilizar um cavalo, ou usando aqui a referência de Cristo, o freio de um cavalo é um cavalo árabe. Um cavalo árabe não é pequeno. Um cavalo árabe é alto, é grande. E fala que haverá tanto sangue que vai chegar no freio do cavalo. Aí a gente entende essa ilustração de Deus dizer que vai pisar a vinha, não é? Na colheita de uva, os antigos faziam isso, colocavam lá, né, no tonel que fala, não lembro o nome, se o tonel é onde vai para descansar o vinho depois, mas ficavam o quê? Pisando, e aquele caldo saindo.
Deus está ilustrando isso. Ele vai pisar naquela vinha. E o sangue vai subir até o freio do cavalo. E o cavalo árabe, eu pesquisei, tem em torno de 1,65 m a 1,70 m, 80 de altura. Uau! Quem aqui tem 1,80 m? Você tem 1,80 m? Não? Mais ou menos, fica de pé para nós ver. Olha aí, você não é um cavalo, tá? Mas quase essa altura, irmãos, né? Quase essa altura. Uau, gente, vai ser horrível aqueles dias, vai ser horrível. Mas qual é a mensagem para nós, amados irmãos? Pregue o Evangelho, dentro e fora de tempo, corrija com toda a longanimidade. A longanimidade é paciência, não adianta ficar brigando com a Bíblia na mão, discutindo, né? Eu estou certo, você está errado. Qual era a mensagem? Qual é a mensagem? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pronto! Arrependei-vos dos vossos pecados. Eu sou pecador, você é, todos nós somos. Você tem que se arrepender e crer que Jesus é o Senhor e que Ele veio para lhe dar vida eterna. Creia nisso. É esse o Evangelho para ser pregado, simples assim. E não para ficar batendo boca, brigando. Por isso que Paulo fala para Timóteo, com toda a longanimidade, né, com toda a paciência, corrige. Fala, olha, desculpa, mas você está errado, existe sim o inferno. Ele é real, porque algumas seitas estão pregando aí que o inferno não existe. Prega, mas se você vê que está fugindo, você ora e sai. Porque a nossa briga não é com a pessoa, não é? E esse mundo, o sistema dele é influenciado por Satanás, amados irmãos. E entenda que Satanás usa muitas vezes até o púlpito para pregar a heresia. O que Satanás fez com Jesus Cristo no deserto? Ele usou a própria palavra para tentar fazer Jesus Cristo cair. E Jesus Cristo usou a própria palavra para rebater. Mas era uma briga de Deus e Satanás. Então, corrige, mas com paciência, com calma. Mas pregue o Evangelho. Pregue. Porque se Cristo voltar hoje, principalmente os da nossa casa, que não são salvos, pode iniciar esse tempo. Não pense só no vizinho fanqueiro que você tem raiva, que você quer salvar aquela alma. Não pense naquela vizinha que é briguenta, que você tem que alcançar ela. Pense também na sua própria casa. Eu gosto da frase de Jonathan Edwards: onde houver uma alma sem Cristo, eis aí um campo missionário. Todo lugar é um campo, e muitas vezes pode ser dentro da nossa parentela. Quem ainda tem parentes não salvos? Todos nós temos, não é? Temos que pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa época é a melhor época para pregar isso, amados irmãos. Não tenha vergonha, é a melhor época para dizer. Se na grande tribulação, com coisas mais horríveis acontecendo, vai ter quem pregue, por que agora não? Por que agora não? Amém, que vocês escolheram estar na casa de Deus. Não estou dizendo que não é para você não ter medo. A gente tem que respeitar e entender que esse vírus é real, mata. Mas deixar de vir na casa de Deus para ir depois no supermercado lotado de gente para comprar as coisas? Qual a diferença? Nenhuma. Mas pregue, porque agora é a melhor época. Amém? Vamos então encerrar com uma palavra de oração e vamos esperar depois as classes subindo. Mas, antes de orar, alguém tem uma pergunta ou comentário? Alguém tem? Pode falar. Isso, sim, a igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja ela é arrebatada antes. Isso, é os que creem que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas.
Lembra que há 3 escolas que cada um defende a sua tese dentro disso, no mundo teológico. Há a escola dos pré-tribulacionistas, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Os pré-tribulacionistas somos nós, a maioria dos batistas creem que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Mesotribulacionista acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionista acredita que vai ser no final da grande tribulação. Os adventistas creem nisso e algumas outras religiões. Mas a Bíblia ensina que o arrebatamento é pré-tribulacionista. E eu já ensinei, vou voltar a ensinar no futuro sobre isso, porque é importante entender que não vai passar por esse sofrimento. E Deus, Ele não é um Deus que, amputa a sua igreja. Se eu pensar no mesotribulacionista, a igreja sendo arrebatada no meio da grande tribulação, esse grupo pensa que vai ser uma parte antes e uma parte no meio. Nós somos o que de Cristo? O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo. Cristo, quando arrebata, Ele arrebata o corpo dele. Não tem como o corpo dele ficar separado. E quando Deus ele avisa que aquele que o detém será retirado, então iniciará a grande tribulação, Deus está falando sobre o anticristo e o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for retirado, o homem da iniquidade vai aparecer. Quem ainda detém o homem da iniquidade aparecer? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for retirado, inicia a grande tribulação. E o Espírito Santo habita em quem hoje? Na igreja. Eu vou ficar aqui por causa da câmera, eu esqueço disso que está sendo filmado. São vários. Eu tenho que passar uma lista para você, eu prometo que eu faço e passo para você depois. Mas eu vou citar uma delas. Apocalipse capítulo 3, João está escrevendo para 7 igrejas. Quem está pedindo para escrever é o próprio Jesus. E uma das igrejas é Efésios. A maioria delas fazem, né? Mas ali fala que nós seremos, não passaremos no tempo da ira de Deus, que seremos arrebatados antes. Então ali também é um versículo bem claro, que nós não vamos passar por isso. Deixa eu chegar até lá para poder ler para você. Apocalipse capítulo 3, eu acho que é para a igreja de Éfeso ou Filadélfia, deixa eu ver. Deixa eu pegar. Três 10 de certo. Igreja de Filadélfia. 3:10. Conheço as suas obras, que é nem frio e nem quente, que deras for quente. Tá. 3:9. Está aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Lembra que a grande tribulação é algo global. Quando Deus cita para um povo, Ele fala a região ou Ele fala o nome daquele povo. Quando é algo global para toda a terra, Ele cita aqui. Então essa tentação que vai vir é para toda a terra. E está falando aqui da grande tribulação. E quando você pega os versículos que apoiam aqui, todos estão também no Antigo Testamento reforçando essa verdade. E depois eu vou trazer para você outros versículos que falam sobre isso, que a igreja é arrebatada antes. Isso.
Lembra que as cartas para as 7 igrejas sempre vai ter uma consequência ou uma premiação. Mas lembra, está escrevendo para a igreja, e igreja são os que aceitaram a Cristo, certo? Então, igreja não é incrédulo. Por isso que, um tempo atrás, uma mensagem que eu trouxe à noite foi falado, qual é a igreja perfeita? Qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira não é uma placa, gente, não é uma denominação. A igreja verdadeira é aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor Salvador. Quando Cristo voltar, Ele não vai arrebatar uma denominação, Ele não vai arrebatar os batistas ou qualquer outra denominação, Ele vai arrebatar aqueles que creram nele. Por quê? Porque quando você aceita Cristo, o Espírito Santo habita em você, então você se torna templo do Espírito Santo, e aí, quando o Espírito Santo quando Cristo arrebatar a igreja, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Por quê? Porque está em nós. Hoje é diferente como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o Espírito Santo entrava e saía, era algo intermediário, por isso que nós chamamos de dispensações. A dispensação da lei acabou, iniciou a dispensação da graça, que é a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo habita na pessoa quando ela aceita Cristo, e não sai. Também aí vem uma outra verdade que é ensinada errado. Se Ele habita em você, você não perde a salvação. Você, quando morre, vai para a glória, ou quando Cristo voltar, arrebatar, você é levado para o céu. Por isso que 1 Tessalonicenses fala sobre isso, quando o que o detém for retirado. Ali é o Espírito Santo detendo o anticristo de aparecer. Quando o Espírito Santo for retirado, que é o arrebatamento à igreja, inicia a grande tribulação. Muitos acreditam que nós vamos conhecer esse anticristo, talvez, antes de ser arrebatado. Pode ser que a gente vai conhecer essa pessoa, vai ver ela, mas quando ela então começa o ministério político, nós somos arrebatados antes. Esse anticristo provavelmente vai ser um político, porque está envolvido, e todas as coisas estão afunilando para isso, né? A Europa já estão pensando em um líder só, e no final vai afunilar para um líder mundial, de uma certa forma. Sim, mas a Bíblia ela é recheada de versículos que provam que a igreja vai ser retirada antes. Depois eu vou trazer a lista, quando você voltar a nos visitar, aí eu passo para você, tá bom? Mais uma pergunta. Alguém quer acrescentar algo, Elisane? Uhum. Sim. 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 Lembra que vai surgir muitos falsos profetas. Na realidade, isso vai intensificar lá na grande tribulação. Por isso que eu falo que Mateus 24 é um capítulo escatológico, porque Jesus está falando sobre isso. Vão começar a aparecer como já tem. A gente erra muito dizendo que o fim, os últimos dias ainda vão vir. Nós já estamos vivendo os últimos dias há muitos anos e séculos.
Quando iniciou os finais dos últimos dias, irmãos? Oi? Em Pentecostes, capítulo 2. Capítulo 1, Jesus Cristo ele é assunto ao céu, e capítulo 2, então, desce o Espírito Santo e inicia a igreja. E ali Paulo ele já falava que já estavam vivendo aqueles últimos dias. Tanto é que Paulo pregava como se ele fosse ser arrebatado naqueles dias. Então, ali iniciou já os últimos dias, naquele momento ali. E essa questão de filho ser mal educado com pai e mãe, matar pai e mãe, gente, isso é velho. Por mais que a gente fique horrorizado com o que a gente ouve, isso é velho. De muitos e muitos anos atrás já acontece isso, tá? Eu estava querendo procurar a passagem sobre o arrebatamento, lá fala também sobre a igreja. Lembrando que Paulo fala, né? Ao soar da trombeta, aqueles que dormem serão arrebatados primeiro, aqueles que dormem em Cristo, e depois nós, os que seremos salvos. 1 Coríntios também, qual? Eu não estou ouvindo. Então, enquanto a igreja não sobe ainda lá de baixo, obrigado. Também. Ó, 1 Tessalonicenses o quê? Eu quero esse. Primeira Tessalonicenses 4. Sim, olha. 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 13, obrigado. Não quero, porém, irmãos, bom, ponto. Irmãos, o que ele está querendo dizer com isso? Salvos, é uma igreja, gente, tá? Não é incrédulo, então ele está falando para a igreja. Então, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui entra um grande erro em algumas seitas por aí. Eles acreditam que quando a pessoa morre, ela dorme. Aqui está sendo usado, quando você vai no grego, é morte, morre. Lembra que quando Lázaro morreu, os seus discípulos chegaram para ele e falaram assim: Senhor, ele está doente, logo passa. Jesus falou assim: não, ele morreu. Aí ele falou assim: ele dorme. Ele falou assim: não, ele morreu. Lembra que o dormir na Bíblia aqui é a mesma coisa que morreu, tá? Então, olha, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são esses, irmãos? Quem é que vai ressuscitar primeiro se Cristo voltasse hoje? Os santos do Novo Testamento. Por quê? Porque a igreja inicia em Atos 2. Muitos erram achando que Mateus, quando Jesus Cristo estava vivo, ali já é a igreja. Não é. A igreja iniciou em Atos capítulo 2. Quando ele fala, os que morrem em Jesus, os que creram em Jesus, vão ser ressuscitados primeiro. É a igreja. Depois nós, os que estivermos vivos, lógico, se Cristo for arrebatar hoje a igreja, todos os nossos entes queridos que creram em Jesus vão ressuscitar primeiro, e nós vamos se encontrar com o Senhor no céu, não vamos passar pela dor da morte física, vamos nos encontrar com Ele nos ares, amém, se fosse hoje, não é?
Quem quer passar pela dor da morte física? Ninguém quer. Todo mundo quer o bom lá, mas não quer passar pela dor. Mas aqui, entenda, está falando para uma igreja, e que vai ser arrebatado todos. Lógico que não está associado com a grande tribulação. Quando a gente entende que quando você aceita Cristo, o Espírito Santo habita em você, quando o Espírito Santo for retirado, não tem como a igreja ficar, porque a igreja, o Espírito Santo habita na igreja. Olha sobre o arrebatamento até eles chegarem, olha, o Novo Testamento claramente ensina que Jesus Cristo virá novamente e aparecerá a segunda vez. Vou preparar-vos lugar. O Senhor disse aos seus discípulos, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14, 2 e 3. João 14 contém a primeira indicação de nosso Senhor de que Ele retornará especificamente para os seus. A maioria dos evangélicos concorda quanto à natureza da vinda de Cristo, mas há diferenças substanciais quanto ao tempo. Há certa semelhança entre as passagens do arrebatamento e as do glorioso aparecimento retorno, visto que ambas se referem a eventos futuros relacionados com a volta do Senhor. Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. E quando Cristo vai voltar outra vez na terra? No final da grande tribulação, já com a igreja. Então, Cristo, no primeiro advento, ele veio como criança, ele nasceu. No segundo advento, vai dar em 2 tempos diferentes. Primeiro, nos ares para encontrar com a igreja. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, vamos passar nas bodas do Cordeiro, que é a unificação da noiva com o noivo. Lembra que o casamento, a soma de Deus é 1 mais 1 é 1. Por isso, a bodas do Cordeiro. Vamos ser um com Cristo. E aí, então, Cristo vai voltar a pisar na terra no final da grande tribulação. Mas com a igreja. Os que forem morrendo, aceitando a Cristo na grande tribulação, não é a igreja. Não é a igreja. Eles creem em Cristo, mas a igreja já está com Cristo. Aqueles são os mártires da grande tribulação que vão aceitar a Cristo. Eles, quando aceitam a Cristo, eles vão subir em espírito, o corpo vai estar lá na terra. Quando eles vão ser ressuscitado o corpo? No final da grande tribulação. Quando Cristo voltar, eles vão voltar com a gente, com os corpos dele. Pastor, e os santos do Antigo Testamento, quando vai ser o arrebatamento deles? Sendo que os que morrem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os que morrem em Cristo não é o Velho Testamento. O Velho Testamento vai ser ressuscitado, o corpo, e voltar no final da grande tribulação também, para passar o milênio junto com a igreja, tá? Quando os irmãos do Antigo Testamento morriam, eles desciam no paraíso, o espírito deles. Aonde era o paraíso? Alguém lembra? Aonde era? Oi? Não entendi. Não estou escutando. No Hades? Olha, deixa eu então explicar. O antigo paraíso era do lado do Hades, que é o inferno. Quando Jesus Cristo morre, ele desce nas profundezas da terra, dizem Lucas, para resgatar alguns. Ele ia resgatar algumas pessoas do inferno? Não, ele não resgata depois que está no inferno. Ele foi resgatar esses santos que estavam no paraíso. Lembra Lucas, quando o rico e o pobre morrem? Um está no seio de Abraão e o outro está no inferno. E o que separava o inferno de Abraão? Um abismo. Ali era o paraíso. Abraão não poderia passar para lá e nem quem estava no inferno podia passar para lá. Quando Jesus morre, ele vai nas profundezas da terra, ele leva os que estavam cativos em cativeiro, que é esse paraíso, e leva para o céu. No final da grande tribulação,
esses santos é ressuscitado o corpo deles, os santos do Velho Testamento. E aí então entra no milênio junto com a igreja. Isso é um ensino para mais tarde que nós vamos falar, tá bom? Mas a igreja aqui é arrebatada, e esse período não é a grande tribulação ainda. Tanto é que, se você for pesquisar a questão do ano de Paulo escrevendo com João é perto ali do ano 95, quase 100 depois de Cristo. E as cartas de Paulo é bem antes, tá bom? Mas nós vamos trazer depois versículos, pode ser um estudo para a semana que vem, para reforçar essa questão então de pós-tribulacionista, ser arrebatado antes da grande tribulação. Isso, e lembrando que há vários nomes para o dia da grande tribulação, e um deles é a grande ira, a ira de Deus, né? Angústia de Jacó, tudo isso está relacionado com a grande tribulação, tá bom? Isso. Alguns usam esse versículo para falar desses santos, colocando com o capítulo 14 que nós acabamos de ler, né? A paciência dos santos, ali da grande tribulação, que ele ia resgatar, e isso acontece, né? Para ir para a glória e depois para ir para o milênio. Mas ali, lembra que a igreja não foi arrebatada ainda, eram igrejas reais da Ásia Menor. No capítulo 5 e 6 é que acontece o arrebatamento de João o apóstolo para as regiões celestiais. Ali então tipifica o arrebatamento. Você não ouve mais falar da igreja ali até o capítulo 19 e 20, quando então a igreja desce com Cristo para reinar o milênio. Tá bom? Muito bom. Vamos orar? Eterno Deus, obrigado pela tua palavra, nos ajude a ser evangelistas, pregadores, falar, ó Pai, que o teu reino está próximo e devemos se arrepender, ó Pai, de todo o pecado e crer que Jesus é o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sermos atalaias, pregadores da tua palavra, e que isso, ó Pai, venha nos incomodar no dia de hoje, fazendo com que nós possamos convidar parentes, amigos, vizinhos, até mesmo usando, ó Pai, a tecnologia, quem sabe um WhatsApp, seja o que for, mas convida, prega o Evangelho, para que pessoas venham ser salvas e alcançadas pelo Senhor. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém.